No gabinete de crise hoje eu converso com o economista e professor Luiz Alberto Machado. Machado, bom dia para você. Nós estamos gravando agora às 11 da manhã, 11h11 da manhã, no dia 26 de março. Nós estamos nessa discussão de saúde e economia até hoje. Será que a gente avançou nisso já, Machado? Lentamente, mas eu acho que nós temos avançado, né? Eu percebo que nos últimos 2 dias, diante aí da repercussão do anúncio do Trump, depois do Bolsonaro, apesar da forma terrível como ele comunicou, eu acho que o conteúdo da mensagem foi muito bem assimilada pela população do mundo todo e do Brasil em particular. Bom, vou adicionar um dado que acabou de sair agora. O número de pedidos para entrar na fila do seguro-desemprego nos Estados Unidos foi de 3.300.000 só da semana passada. O dado acabou de ser divulgado. Esse número já é bem maior do que qualquer expectativa, aliás, é muito maior, se não me engano, são 9 vezes mais do que se imaginava. E detalhe, nós estamos contando, esse número vai aumentar um pouco mais, não vai? Vai, por isso que eu digo que a queda foi muito abrupta e a recuperação, se vier, vai ser muito mais lenta. Então, nós vamos ter um impacto imediato bastante acentuado. Machado, a gente vai avançar nessa discussão que sempre houve no país. Na verdade, as pessoas talvez nunca tenham compreendido, isso é culpa muito de um discurso desnivelado da lógica humana, da lógica econômica como um todo, e de qualquer teoria econômica entre Estado forte e Estado pesado. O que a gente viu no país anos atrás foi uma defesa de um Estado pesado. E o que a gente percebe agora, porque as pessoas estão dizendo assim, o governo precisa socorrer as empresas, as pessoas e tudo mais, é que você precisa de um Estado forte, mas para isso você precisa tirar o peso dele. A gente vai avançar nesse debate, ou seja, uma coisa é o governo ser fiscalmente poderoso, porque ele gasta menos do que arrecada, ele tem reservas gigantescas, ele pode atuar em situação de emergência sem pensar duas vezes, ele não vai se endividar exageradamente numa hora dessas, porque ele tem justamente as reservas. Você acha que a gente vai avançar nesse debate ou as pessoas vão cada vez mais exigir que o Estado seja presente em tudo da sociedade depois dessa crise de coronavírus? É muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão na atual circunstância, Piotr. Eu vejo algumas coisas interessantes. A situação crítica que o mundo inteiro está atravessando fez surgirem boas e más práticas. Do lado ruim, surgiram oportunistas de toda ordem, você tem aí golpes sendo aplicados ao vivo e pela internet, você tem aí o problema de certas pessoas estarem se aproveitando de uma situação para cobrar mais por produtos que viraram de primeiríssima necessidade, como o álcool gel e assim por diante. Mas, por outro lado, você teve coisas positivas. A redescoberta da vida em família, solidariedade sendo realizada e prestada por pessoas, para vizinhos, para amigos, para parentes, até para desconhecidos. É difícil saber se isso vai continuar lá para frente. Muito bem. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque uma das coisas que eu fico sonhando, e eu digo aqui sonhando, porque eu não tenho a menor noção se isso vai acontecer mesmo, é se as pessoas, sobretudo os nossos parlamentares, vão deixar um pouco de lado seus interesses imediatos, pessoais, e tomar decisões pensando no país. Avançar com a agenda de reformas e criar condições para que o governo atue de forma mais efetiva. Isso passa pela transformação do Estado gigante num Estado forte, o que exige reforma administrativa, reforma tributária, e a gente estava vendo que isso não estava andando. Resta ver se esse tipo de atitude aparentemente muito positiva, que está sendo adotada, pelo menos no discurso, por muitos parlamentares, vai permanecer quando a situação começar a se normalizar. Essa é a minha dúvida. Essa coisa de virar a agenda de vez, né? E entender a coisa no presente, mas com olhos no futuro.
que é uma coisa que o Congresso brasileiro raramente deu exemplos disso, sejamos claros, mas eu entendo o seu sonho. Agora, mas você não vê uma pressão social um pouco maior em relação a isso? O meu receio, quando eu fiz a menção à questão se as pessoas vão ficar mais preocupadas com esse Estado gigante, dizendo que eu tenho que atender todo mundo a toda hora, mas levando-se em conta que, olha, o Estado não é nada além do bolso do cidadão quando ele paga impostos ou quando ele emite dívidas que também serão pagas pelo cidadão. É simples assim. O Estado não existe sem as pessoas. Você acha que essa pressão da sociedade vai vir dessa maneira um pouco mais pragmática ou a gente vai ter ainda os lunáticos decidindo coisas, achando que dinheiro dá em árvore ou que vai cair do céu e quando chegar uma emergência a gente vai ficar desesperado como ficamos agora, em que o pânico tomou conta inclusive de decisões que são meramente de Estado? É muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer, mas, como eu digo, em toda crise você tem algumas oportunidades de tirar lições. Durante toda a minha carreira como professor de economia, eu acho que um dos conceitos aparentemente fáceis, mas mais difíceis de ensinar, de explicar, era o conceito de escassez. Normalmente, numa economia globalizada, fica muito difícil explicar que tem desemprego no mundo inteiro e você tem empresas que não conseguem contratar funcionários para resolver problemas pontuais. A crise abre uma oportunidade ótima para a gente entender o conceito de escassez. Você tem visto aí, eu não vou dizer uma queda de braço, mas é natural que haja um contraponto entre a visão do ministro da Economia e do ministro da Saúde. Sim. É natural que isso aconteça agora. E fica parecendo que isso aconteceu apenas agora, quando, na verdade, o que o Brasil está enfrentando é também consequência de decisões erradas do passado. Eu sou fanático por esporte, cresci dentro de uma quadra de basquete, sou um cara que acompanha esporte pelo mundo inteiro, estou desesperado porque eu não estou podendo fazer isso nesses últimos dias, mas veja bem, eu sempre achei uma temeridade o Brasil se meter a organizar a Olimpíada e Copa do Mundo. Por quê? Porque gastou um dinheiro que não tinha em obras faraônicas que estão abandonadas. Quanto a gente não poderia ter investido em educação, em saúde, etc., e que investiu em estádios, piscinas, complexos esportivos, muitos dos quais se transformaram, como era esperado, em verdadeiros elefantes brancos. Então, agora, esses recursos que foram utilizados, mal utilizados no passado, estão fazendo falta. Claro que fica muito mais difícil porque você comprometeu o recurso que não dá em árvore, como você falou. Então, agora, para atender a emergência da pandemia do coronavírus, você está sendo obrigado a lançar mão de recursos que poderiam ser mantidos com reservas, com outras aplicações e que estão sendo desviados para a questão da saúde, compreensivelmente. Então, é uma hora do Paulo Guedes abrir mão dos seus conceitos liberais de economia e entender que vivemos uma situação crítica e, nesse momento, é exigido também uma ação diferenciada, talvez não porque ele goste, mas porque a realidade impõe. Há coisas que você pode planejar e outras que você tem que agir. Acho que funciona desse jeito. Você fez menção à questão da Copa do Mundo. Me permita rapidamente só lembrar de um fato, e eu tentei, à época, pensando exatamente como você, me incomodava, eu trabalhava na CBN na época, me incomodava alguns dos meus colegas ali no debate, que eu tinha lá um programa, um quadro de esporte chamado Quatro em Campo, e os meus colegas defendiam a seguinte posição: não, mas isso dá um legado para o país. Isso passa uma imagem melhor do país. A Copa do Mundo e a Olimpíada. Eu falei, escuta, vamos fazer o seguinte, é mais fácil a gente primeiro cuidar dos brasileiros, ou seja, faça seu país bom para os seus, que os gringos vão adorar depois. É simples assim. Você não precisa de nada do que, se o seu país tiver saneamento básico, se tiver educação boa, você se destacar nessas coisas e tudo mais, tudo isso resolve.
Agora não vou fazer uma Copa do Mundo, gasta-se um dinheiro que a gente não tinha, como você disse, e por aí vai, e você não cuidou nem dos seus e você não passou essa imagem, porque o legado brasileiro não é o melhor dos mundos depois de Copa do Mundo e Olimpíada. Aliás, isso não mexeu em nada. Tem uma outra coisa que me chama a atenção também, você fez menção à questão dos dogmas do Paulo Guedes. Eu acho que a gente entrou numa briga e me irrita quando se trata política com dogma. Política não é dogma, política, ela é maleável, por isso que ela é discursiva, você debate, você expõe. Dogmas, quem tem são a Igreja Católica, por exemplo, ela tem dogmas que ela muda, sei lá, a cada 100 anos e precisa de uma reunião, uma concessão papal para se ter um sínodo para discutir coisas, não é assim tão fácil. Agora, política não. Da mesma forma que a gente viu uma posição dogmática do Ministério da Saúde, dizendo, não, é isso e não é mais aquilo. E aí você expôs um racha na sociedade, quer dizer, aumentou o racha na sociedade, como se um quisesse que pessoas morressem e o outro quisesse que pessoas perdessem o emprego. Não chegamos nesse ponto, né, Machado? Não é isso. Muito pelo contrário, estamos todos tentando achar uma solução. E o ineditismo da situação deveria levar as pessoas a serem mais flexíveis nos seus julgamentos, porque ninguém tem lições anteriores em que se basear para tomar as atuais decisões. Eu acredito que, pelo menos, a esmagadora maioria dos gestores públicos e privados tem procurado agir da melhor forma possível, visando o bem-estar das pessoas, dos empregados, dos contribuintes, enfim, do país todo. Mas não é fácil, porque nós estamos vivendo uma situação absolutamente inédita e totalmente imprevisível. Então, é claro, o Brasil está procurando se valer do que aconteceu na China, do que aconteceu na Itália, mas comparações nessa hora são válidas até certo ponto, porque cada sociedade tem a sua característica, cada país tem a sua configuração geográfica, demográfica e assim por diante. Só para citar um exemplo, a Itália ela tem uma população muito mais velha, em termos de idade média, do que o Brasil. E isso é um dado importante nessa hora, porque a gente tem visto aí, acompanhando os dados, os números, que o coronavírus é muito mais ameaçador, sobretudo em termos de risco à vida das pessoas, para pessoas idosas do que para crianças. Claro que a população brasileira já não é mais a mesma de algumas décadas atrás. Você tinha uma esmagadora maioria de crianças e um pouquinho de velhos. Não, a população envelheceu relativamente, mas está muito longe de ter a idade média da Itália. Lá está inverno, aqui nós não estamos no inverno. Tem uma série de circunstâncias que têm que ser levadas em consideração e que devem estar na cabeça dos tomadores de decisão nessa hora. Até porque isso é um dado técnico para saber como é que você institui uma política pública. As pessoas começaram a entender isso. Eu confesso a você que eu não entendo o porquê do imediatismo de julgar as coisas antes de levar em conta todos os fatos, né? Aí, para mim, isso é briga política. Daí que eu acho um exagero, às vezes, o que disse o governador de São Paulo, o João Dória, da forma como dizia ou da forma como defendia ou defendeu no momento a retomada imediata do país do presidente Bolsonaro. Ou seja, ninguém está querendo burlar um confinamento que se mostrou necessário. Aliás, que diga-se, o Brasil começou até antes do que a média desses países com os quais nós comparamos hoje. E o dado em relação às pessoas mais idosas, eu acho que isso está muito claro, é uma informação importante para mediar uma política pública que preserve justamente um grupo que é, por acaso, muito mais suscetível a sofrer com o coronavírus. Não é uma diferença de que só vai morrer velhinho, como a gente ouve nas redes sociais e vê nas redes sociais, o que é uma bobagem, não é isso. É se você não tiver informações claras, você não sabe como agir. Política pública bem-sucedida normalmente é baseada em informação bem feita, bem apurada, não é mais ou menos assim? Funciona desse jeito, mas se mudou muito e ficou se discutindo uma questão. Eu disse ontem, Machado, que se a gente tirar a palavra coronavírus e pandemia das discussões, a rinha política é a mesma de um mês atrás, quando não tinha nada de vírus no país. Se você percebe, os grupos são exatamente os mesmos, com poucas adesões de um lado e de outro. Ou seja, ninguém daí parece estar procurando uma solução, e esse é o drama. E nessa hora você tem aí a confrontação entre uma situação que se afigura de difícil previsão em termos de durabilidade
E as eleições que têm data marcada para acontecer daqui a alguns meses. E, sobretudo, esses políticos que permanecem num debate há um mês atrás era um e continua o mesmo, eles estão sendo claramente norteados por essa preocupação eleitoral, que é uma preocupação muito mais imediatista e muito mais de caráter pessoal. Vamos adiante nessa mesma consideração que você fez. Nós vivemos no mundo da informação. Antigamente, nós tínhamos um problema de falta de acesso à informação. Hoje, nós temos praticamente acesso generalizado à informação. O problema é que a informação em si ela não é nada. A informação precisa ser interpretada, processada e, a partir de então, utilizada de forma adequada. Tem muita gente que não faz isso. Se espanta com um monte de números, se lambuza com esses números. Então, esse observatório que tem que haver, essa interpretação dos dados, essa percepção de que nós não somos a Itália, não somos a China, não somos a Índia, não somos, a Bolívia, é fundamental para nortear a formulação das políticas públicas. Machado, vamos lá para algumas questões. Está se falando do tamanho que ajuda que o Estado tem que prover, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Nós tivemos uma redução dos juros por vários bancos centrais do mundo. O que chama atenção foi o Banco Central dos Estados Unidos, que talvez liderou esse movimento, até pelo tamanho da economia americana. O Banco Central do Brasil fez a mesma coisa. O Banco do Brasil proveu mais liquidez porque ele mexeu no compulsório para baixo. Só que a minha pergunta a você, aliás, para explorar a sua condição de um professor de História da Economia, nós tivemos em 2008 aqui no Brasil, na crise de 2008, que não tinha muita semelhança com a questão do vírus. Ela tem diferenças importantes, a gente está percebendo. Claro, o impacto é grande, tal como, talvez seja até maior ou menor, mas enfim, você não tem crise de confiança como nós tivemos ali em 2008. Agora a gente não sabe exatamente nem o nome e o tamanho do nosso inimigo, que é o coronavírus. A gente não tem essa mensuração correta ainda. A gente depende da reação do Ocidente, como é que o vírus vai se comportar aqui. Mas vamos lá. Nós tivemos uma série de oferta de liquidez maior naquela época, ou seja, mais dinheiro para os bancos, e os bancos não emprestaram. Aliás, eu me lembro dos bancos brasileiros dizendo que eles passaram bem, sobretudo os bancos privados brasileiros, que eles passaram bem a crise. Eu falei, claro, mas não emprestaram dinheiro, então não correram risco nenhum. Os bancos americanos emprestaram, os bancos europeus emprestaram. Aqui no Brasil, acho que a exceção foi a Caixa e o Banco do Brasil, como normalmente está sendo agora. Você acha que os bancos brasileiros vão participar deste esforço? Porque não adianta eu diminuir o compulsório. Para as pessoas que não sabem o que é compulsório, é aquele dinheiro que está no banco, que o Banco Central pega um percentual e manda e não permite o banco fazer nada com aquele dinheiro. É um empréstimo compulsório que o Banco Central guarda. Ele diminuiu esse valor para justamente os bancos poderem ter possibilidade de emprestar mais. Mas vamos lá. Você acha que os bancos vão entender esse momento ou a gente corre o risco de ter dinheiro empossado como tivemos lá em 2008? Eu acho que a própria situação exige dos banqueiros também uma sensibilidade maior. Fica parecendo engraçado falar, exigir sensibilidade de banqueiro. Parece que são coisas, como é que é? Parece um oxímoron. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Brasil mudou, ou pelo menos vinha mudando, mais lentamente do que eu gostaria, mas vinha mudando. E acho que nessa mudança, uma das características dessa mudança era, facilitado pela redução da taxa básica de juros, embora ela não tenha sido acompanhada de uma redução correspondente na outra ponta, você tinha uma maior facilidade de acesso ao crédito. Acho que isso tem que continuar. Isso foi, durante muito tempo, um dos grandes obstáculos para o crescimento da economia brasileira. Acho que a gente estava passando por uma mudança nesse sentido. Resta ver se ela vai continuar, não só durante a crise agora, porque a sua pergunta é agora. Diminuir o compulsório, esse dinheiro vai chegar na mão de quem precisa ou vai ficar entesourado nos bancos? Espero que ela vá para quem precisa, mas eu acho que isso não pode ser só durante a crise, isso tem que continuar depois, quando a situação se normalizar. Isso inclui, por exemplo, a questão de o banco alegava lá em 2008 que ele não queria emprestar porque ele estava com medo de não receber. Ou seja, ele estava com problemas com relação a seguro, ou seja, ele quer ficar segurado, ele quer garantias. Agora, é difícil imaginar quem é que vai dar garantias.
que se faz? Um pool de bancos para emprestar e mitigar o risco proporcionalmente a todo mundo ali, dividir o risco? O Estado entra nisso de alguma maneira também? Como é que se mexe nisso? Porque eu confesso a você que eu tenho um certo receio de que o comportamento dos bancos não vai ser muito diferente. Eu adoraria ser contrariado nessa minha previsão inicial. Eu preciso ver, porque o exemplo que eu tenho recente não é de bancos emprestando dinheiro no país, né? É sempre muito difícil, as taxas de juros ainda são muito altas, na média, só para coisas, por exemplo, o setor imobiliário e de carros e de automóveis que tem uma taxa de juros melhor, mas, por exemplo, as outras modalidades são sempre muito altas ainda. Você acha que a questão é o seguro para o banco se sentir um pouco mais confortável, ou seja, um pool de bancos para eles conseguirem dividir o risco? Essa é uma ideia e você coloca uma questão que eu acho fundamental. É hora de uma nova governança. Uhum. Está na hora, talvez, dos grandes bancos sentarem, discutirem uma ação e colocarem em prática. E já que nós falamos em governança, uma diferença básica entre a relação à crise atual e a de 2008. A ausência de grandes líderes no mundo. Sim. Em 2008, as lideranças mundiais sentaram e tentaram orquestrar uma ação coordenada para enfrentar uma situação crítica. Agora, o que se viu foram os grandes líderes, cada um olhar para o seu país e praticamente não fizeram nada no sentido de coordenar uma ação mundial. O que chama atenção. Aliás, tá saindo um vídeo aí dos italianos reclamando dos europeus e dos americanos. Chegou a ver isso aí, né? Siamo tutti italiano, né? E eles dizem, olha, demos tudo ao mundo, a civilização ocidental, como vocês conhecem, saiu da Itália e tudo mais, e criticando Angela Merkel, criticando Macron, criticando o Boris Johnson na Inglaterra, criticando o presidente Trump, ou seja, a coisa vai esquentar, viu? Essa ausência de liderança global que você fez menção aí, de líderes globais com pensamentos de estadista, vai fazer diferença. Não temos mais Churchill à mão, não, viu, Machado? Esses já foram e não parece que não voltaram mais, viu? E esse é um dos grandes problemas da democracia, né? Já que você citou o Churchill, e por que eu falo isso? Porque a democracia tem problemas, assim como tem o capitalismo. Mas tanto no caso da democracia como do capitalismo, as alternativas que surgiram foram muito piores. Então, eu espero que eles continuem se aperfeiçoando. Machado, obrigado pela conversa, viu? Boa sorte para nós nesta pandemia aqui, nesse momento ainda de confinamento, né? Vamos. Eu acho que essa crise, acho não, tenho certeza, como todas as outras, ela será superada. Resta ver qual a sequela que ela vai deixar. Esperamos e torçamos para que seja a menor possível. Vamos ter que nos entender como civilização de uma maneira diferente e melhor, porque do jeito que estava antes não vai conseguir superar essa crise, não. Obrigado, Machado. Até mais. Eu que agradeço pela oportunidade. Grande abraço.